Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal, a Voz Clamando no Deserto, e a mais um momento de reflexão, onde estaremos aqui considerando o tema as vertentes da idolatria. Para tanto, antes vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer por Tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito, Senhor, no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor advine buscar mediante, Senhor, Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos abençoa durante esse momento, nos guarda desse grande mal, que é a idolatria em suas diversas vertentes. Vamos estar aqui conhecendo algumas delas, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de cada uma delas e todas quanto, Senhor, trocarem e buscarem a sua própria glória. Faz isso, Senhor, tenha misericórdia de nós, por isso para Ti, Senhor, é abominável. Nos guarda desse grande mal, que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As vertentes da idolatria. Então nós vamos estar aqui vendo. Eu vou só abrir aqui só uma câmera. Tá bom? Porque aqui vamos tratar de cada uma dessas daqui. Tá bom? Para começar essa meditação, fica com base para essa reflexão temática, né? A leitura no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, onde o Senhor, através do profeta Isaías, diz para o seu povo: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, sabemos, é interessante que nós temos na Palavra de Deus, não só nesse capítulo 42, versículo 2, em que Deus, ele requer, né, uma unicidade, uma exclusividade, a qual a ele somente pertence como Senhor soberano, como Deus que rege todas as coisas. Porém, não é só nessa passagem que fala de imagem, de escultura. Israel, ele nasceu sob o berço e se desenvolveu sob um berço do Egito. Ali, ladeado, aquela idolatria que não era pouca. Nós vemos isso já pelos milagres ali que confrontava cada uma das suas crenças, porque cada milagre ali que Deus realizou, tudo tinha a ver com cada um dos deuses que eles veneravam. Então o Senhor ali humilhava cada um daqueles através de cada um daqueles ídolos, daquela crença, daquela fé, com os milagres que ele realizava, mostrando esta exclusividade, mostrando o que ele mesmo disse aqui que nós lemos. Eu sou o Senhor. Vou abrir novamente. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. E a minha glória, pois a outrem não a darei. Porém, Deus não só ali confrontou os ídolos do Egito, como também se revelou a Israel
como eu sou, como Deus da nação de Israel. Um Deus que, embora eles não viam, não pudessem ver, a não ser pelas aparições teofânicas, a exemplo daquele grande fogo, daquele barulho, né, de buzina ali no sopé do Morro do Sinai, deles era um Deus que falava com o seu povo. Não era um Deus como o Deus do Oriente, das religiões antigas, nações antigas, que eram deuses que não se aproximava dos seus fiéis. Pelo contrário, eles eram aqueles que exigiam até mesmo vidas em sacrifício para êxitos de guerra. Como tantos outros objetivos, haveria de sacrificar algo para eles. Não. O Deus de Israel era um Deus vivo, porque aqueles era engano. Era um Deus vivo, era um Deus presente e era um Deus que buscava relacionamento com Israel. O fato da tenda e a arca da aliança ali, em meio ali ao acampamento da nação de Israel, quando a caminho do Mar Vermelho, isso já demonstrava claramente o anseio de Deus neste relacionamento com o povo de Israel. Porém, ainda que, diante dos milagres que Deus realizou, diante do cuidado, da proteção e da condução pela qual Deus conduziu o povo de Israel até a terra prometida pela qual ele prometeu dar a eles, ainda assim esse povo acabou se declinando à idolatria das nações, aos costumes das nações até mesmo. Porém, o que vai ficar para nós aqui nessa lição aqui é a questão das vertentes da idolatria. Porque as vertentes da idolatria não se encontram somente na imagem de escultura. Na imagem de escultura. A idolatria, ela se dá quando colocamos alguém ou algo no lugar de Deus. E prestamos veneração. Prestamos serviço. E a idolatria, por ter a sua vertente, né, supersticiosa, ela crê em tudo, de todas as formas, e isso tudo no lugar de Deus, substituindo ao Senhor. Quando Deus disse para Israel, e nos diz a nós nesses dias, clama a mim e responder-te-ei. E sabe por que você ainda não ouviu a voz de Deus? Sabe por que você ainda não ouviu resposta à situação que você está passando neste momento? É porque você tem clamado aquele que não é o Senhor. Não é o Deus que diz, clama a mim e responder-te-ei, e mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Não é esse Deus que você está rogando. Você está rogando a imagem de escultura. E eu não falo aqui de escultura e de imagem relacionada ao catolicismo. Porque o catolicismo romano por si já tem o seu panteão de ídolos, o seu panteão de imagens. Ainda que pronuncie o nome de Jesus, ainda que pronuncie o nome de Deus, demonstram que ele não existe pelo seu próprio ato de buscar resposta quando oram a ídolos, quando se inclinam diante de estátua, de imagem, de homens, de pessoas que eles creem que os ouvem e que têm os seus até panteão, como tinha as nações antigas, a ponto de chamar São Pedro do Deus do tempo, o Deus da tempestade e da chuva. Então, quando está seco, oram para Pedro para chover. Quando está chuva, diz que é Pedro que mandou. Quando a chuva já existe há muitos anos, milhares de anos antes da própria de Pedro vir à existência. Então, observe a profundidade
e a obscuridade do engano dos nossos corações. Eu não vou dizer aqui do coração de um católico, de um papa, de quem quer que seja, que milite o catolicismo romano. Porque a finalidade aqui do canal não é essa. Não é polemizar, trazer polêmica para essa questão. Porque se eu fizesse isso, poderia até considerar que poderia ter algum direito nisso, por ter servido a esta religião. A ser me dobrado diante de uma estátua e orado para aquela estátua, quando tem olhos e não vê, tem ouvidos mas não ouve, braços mas não mexe, pernas mas não andam, e é estas que eu me curvava. Seria isso, mas não é isso também. Isso é para ver o engano do nosso coração. Como disse, porque a idolatria ela não se limita somente à imagem de escultura. Nós mesmos podemos nos tornar um idólatra e vamos conhecer agora. A partir daí, por conta desse engano que há no coração humano, trago aqui algumas vertentes, na verdade 7 vertentes da idolatria. E a primeira, ela é mostrando aqui de vez em quando, né? A angiolatria. Angiolatria, em que não só no período antigo, mas também... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Vou deixar assim. Tá bem? Não era só no Antigo Testamento, através das nações gentílicas, ou até mesmo de Israel. Mas essa angiolatria, ela foi cultuada, houve esse culto aos anjos, até mesmo por parte da própria igreja, no seu tempo, né, dos primórdios. Quando Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele dizia assim, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Observe o que Paulo diz, mostrando já a realidade dessa questão da angiolatria no tempo já da igreja, até mesmo no tempo da igreja. Quando diz aqui, ó, 2:18. Ele diz: ninguém atue como árbitro entre vós, afetando humildade, o culto, olha só, aos anjos. Se presta culto aos anjos, se comete um ato de idolatria, um ato de conhecido como angiolatria, que é adoração aos anjos, ter ele como aquele que vai socorrer, então dando glória àquele que foi criado, aquele que foi criado por Deus, a criatura de Deus, que os anjos foram criados por Deus. E ele diz, firmando-se em coisas, olha só, que não tenha visto, inchando vãmente, em vão, né, pelo seu entendimento carnal. É dentro desse terreno fértil da ignorância humana e do entendimento carnal humano é que surge, né, e brotam essas diversas vertentes da idolatria. Porém, a questão da existência do anjo, ela é bíblica. A questão da existência do anjos, ela é real. Porém, eles foram criados para fins específicos. Tem personalidade, são divididos por categorias, como conhecemos, serafins, anjos, arcanjos. Porém, os anjos, como propósito de Deus, segundo a sua vontade, para os santos, eles são intermediários, são agentes, como diz Hebreus, capítulo 1, se eu não estiver equivocado, versículo 14. Diz aqui, ó, mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos de cabeça dos teus pés? Não são todos eles quem? Fazendo a hermenêutica, os anjos.
espíritos ministradores, enviados, ó só, agora é a razão, para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, anjos, como criação de Deus, já tinha os seus afins, os seus, a sua finalidade, o seu legado, né, a ser cumprido na existência, em meio à existência humana. E tantas outras vertentes nós vemos a ação angelical ministrada, né, e direcionada por Deus a serviço do seu reino e da sua revelação. E da sua revelação. Então nós vamos ver, então, vimos até então a primeira vertente da idolatria, uma delas é a angelatria, culto aos anjos, como nós vemos hoje em outras esferas também, né? De anjos com flecha, né? Cupidos e por aí vai. Isso tudo parte, como nós vimos pela leitura que fizemos, da mente carnal, da ignorância do ser humano. Segunda vertente, como estamos aí na nossa foto, né? Nossa imagem aí, é a antropolatria. É quando colocamos o homem, né, no lugar de Deus. E eu trouxe aqui Gênesis 3, 5, como também Daniel, não sei se vai estar certo, Daniel 3, 2. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 2, observamos que o rei Nabucodonosor mandou criar uma imagem representativa dele mesmo para ser adorado por seus súditos, aqueles que estavam sobre a sua sujeição. E diz aqui a Bíblia: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, melhor ler um, né? Melhor dizendo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 covados e a sua largura de 6 covados, levantou-a no campo de Dura, província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os oficiais da província, para que viesse a dedicação à estátua que ele fizera levantar. Então, a antropolatria é quando se coloca o homem no lugar de Deus. Essa foi a proposta de Satanás. Serei semelhante a ele. E agora nós vemos atualmente que os cultos, ele perde a sua razão de ser e são cultos vazios, por certo, quando se coloca o homem no centro do culto, onde o louvor tem o homem como centro e não ao Senhor Jesus e não a Deus. Então, aí já se caracteriza como uma antropolatria. Em seguida temos a bibliolatria. É idolatrar as escrituras. É achar que nas escrituras reside alguma virtude e poder para proteger. É um ato supersticioso quando usamos a Bíblia sobre essa vertente e tomamos ela como ídolo, a ponto de colocar numa estante no Salmo 91, no Salmo 23, achando que esse ato vai fazer com que aquela Bíblia aberta ela venha atuar misticamente no nosso próprio lar, guardando a nossa própria casa. Não. A Bíblia ela tem poder. A Bíblia ela é real com respeito aos seus efeitos, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, quando no seu uso adequado. A reverência precisamos ter à palavra de Deus, a palavra escrita, mas jamais idolatrarmos. Reverência e idolatrar, mas porém não idolatrarmos. O livro, né? A bibliolatria aqui está se referindo ao livro. Tomar o livro como um amuleto. Isso se trata de uma superstição e passa a se tornar uma bibliolatria.
Continuando, temos, por incrível que pareça, a demonolatria. É a questão da adoração aos demônios. Nós vemos isso na questão, né, de hoje, até igrejas satanistas que adoram, né, aos demônios. Mas Paulo ele também diz que aqueles que adoram a imagem de escultura não estão adorando a imagem, mas sim prestando adoração aos ídolos. Quando nós vamos ali para 1 Coríntios capítulo 10, 19 e 20, ele diz assim, ó, 1 Coríntios 10, 19 a 20. 19 a 20 ele diz aqui, ó. Mas que digo? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, olha só, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Então, não só o sacrifício podemos ter aqui por certo, mas se eu me dirigir a uma estátua, a um ídolo, e orar, não estou orando a Deus, estou orando a Satanás, aos demônios. Observe a severidade desta reflexão. E Paulo diz, e não quero que sejais participante, olha só, com o demônio. E sabe por que Paulo requer essa precaução? Porque senão estaríamos a exercer uma fé demoníaca, uma fé onde colocamos, né, os demônios como nossos deuses e ídolos. Aí se caracteriza a demonolatria. Seguindo, temos também a egolatria, que fala do ego, do orgulho, do narcisismo, de achar que só eu que eu sou a última bolacha do pacote, venha a mim, glória a Deus seja dada a mim, louvado seja eu. Isso se trata de uma egolatria. Isso que começou, né? Começou lá com Satanás, quando queria e se achava estar ao nível de Deus ou acima das estrelas. E diz que seria semelhante ao Altíssimo. Esse sentimento, ele vem dele. Toda essa esfera é uma esfera de ação diabólica. Quando leva qualquer um de nós, ou vem a levar qualquer um de nós a um ato destas idolatrias que até aqui vemos. E a egolatria é se achar o poderoso, o tal, o único. Se exaltar a si mesmo. Vem do ego, a palavra egolatria vem do ego, o eu. Prosseguindo, nós vemos agora a radiolatria. O que é a radiolatria? Adoração aos ídolos. Né? Adoração aos ídolos. E que não se limita ao catolicismo romano, como qualquer outra religião que não só faz uso de ídolos, mas que idolatra pessoas como ídolos, como cantores, professores, autoridades públicas. Nós estamos cometendo o ato de radiolatria. Eu vou naquele culto porque tal cantor vai lá, ou tal cantor. Eu vou no culto porque tal pastor é que vai pregar. E aquele culto enche. E a gente percebe que está cheio não pela causa da gratidão ao Calvário, do tudo único de louvar a Deus. Isso é só uma capa. Porque o que está debaixo da capa é um ato radiolatria, de radiolatria. Isso nós vemos já no seu sentido em que Deus proibiu, quando nós lemos em Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, né? E falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Olha agora o que Deus diz. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará diante delas. Está aqui, ó. Claro. Nem a servirás, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, quando eu idolatro um ídolo, um cantor, um pastor, eu o faço principalmente quando eu chamo para tirar uma selfie, para eu mostrar que eu tirei uma foto do lado do pastor fulano de tal, conhecido na mídia. Então Deus, ele sonda os nossos corações. Ele conhece a nossa real motivação do porquê estamos levantando um altar de culto a ele, naquele lugar, juntamente com demais. Como ele sabia a motivação ali de Caim e de Abel. Quando a motivação se choca com essa realidade de que estamos ali por tal pessoa ou veneramos tal pessoa por conta da sua popularidade, nós estamos dentro da magiando, estamos não só magiando, mas estamos fazendo parte, né, de um ato de hagiolatria. Por último, zoolatria, quando, né, nós idolatramos os animais, né, como a questão do pet, como a questão de um cachorro, fazemos tudo por aquele cachorro, ele parece ser um Deus dentro de casa, em meio à família, né? Às vezes deixamos de dar uma esmola ou ajudar alguém que bate no nosso portão, e em contrapartida nós gastamos horrores para propiciar um conforto para aquele cão, para aquele animal. Então aqui não está se tratando do cuidado que é devido e é louvável se dar ao animal, porque ele é uma criatura de Deus, foi criado por Deus. Mas quando ultrapassamos essa questão, estamos dentro do campo da zoolatria. Ele é tudo para mim. Se ele for atropelado, então para mim não existe mais sentido para minha vida. E tantos outros fatores que farão com que nós estejamos dentro dessa esfera, zoolatria. Mas o que fica para nós a concluir esta mensagem, e aqui voltaremos encerrando com ela, como assim começamos, é lendo Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem ao meu louvor as imagens esculpidas. Então que Deus, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor, nos guarde deste grande mal. Que nós não estejamos nenhuma destas aqui que nós consideramos nesse breve momento de reflexão, sendo elas vertentes de uma idolatria, como tantas outras que, por certo, existe e agimos desta maneira. Porque tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus se torna uma idolatria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ele tenha misericórdia de nós. Se você que está aqui conosco se viu e se apercebeu sobre uma realidade de estar dentro de uma dessas esferas, se arrependa dos seus pecados. Isso é um reconhecimento seu a fazer, um julgamento seu a fazer. Porém, a Bíblia requer arrependimento da nossa parte, dos nossos pecados, e de nós nos voltarmos para o Senhor Jesus, para os pés da cruz. E o Senhor, por certo, vai te perdoar e você estará a servir e adorar o único Senhor, o único Deus. Ao Senhor dos exércitos, ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra e nos tem dado o fôlego de vida. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar orando, né? Aí até esquecendo aqui, que o Senhor tenha misericórdia.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados e queremos te agradecer por esse momento que aqui estivemos vendo. Ó Pai, que não é só a idolatria a uma imagem de cerâmica, Senhor, de pau, de madeira, de pedra, não. Não é só isso, há muitos vertentes no campo da idolatria. Pedimos, Senhor, diante dessa realidade, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, se assim estivermos nessa condição, e nos manter, Senhor, nos levar para a tua maravilhosa presença, para a tua real presença, Senhor, para que venhamos a servir unicamente ao Senhor, tendo a compreensão plena sob a iluminação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.